O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, criticou nesta segunda-feira a possibilidade de Jair Bolsonaro apoiar propostas para incluir mais 5 ministros no Supremo Tribunal Federal, que hoje conta com 11 magistrados. Para Mello, que apoia Lula, a eventual modificação teria uma suposta finalidade de controlar a corte e comprometer a independência do tribunal. O ex-ministro disse ainda que o gesto poderia ser interpretado como uma réplica do que fez o regime militar, que ampliou a composição do STF através de ato institucional. Durante entrevista ao podcast Pilhado, no último domingo, Jair Bolsonaro disse avaliar a proposta em caso de reeleição e afirmou que tem sido criticado pelo fato dos ministros não quererem abrir mão dos poderes que têm. Por fim, Celso de Mello disse que a medida poderia significar a violação da separação de poderes. Augusto. Em primeiro lugar, o Celso de Mello está de pijama, né? Não está mais de toga. Portanto, não tem palpite a dar, não tem autoridade nenhuma. Segundo, é ingrato mesmo, né? Ele foi nomeado pelo Zé Sarney. Zé Sarney foi um leal servidor do regime militar por anos. Anos. Ele só no governo Figueiredo brigou porque o Figueiredo não queria que ele continuasse lá na presidência do partido. O governo sempre foi da Arena, depois do PDS, trabalhava com amigos do Zé Sarney, depois com o próprio Zé Sarney, o Celso de Mello. Tá aí, agora falando do regime militar, foi um servidor do regime militar. Não tem nada a dizer pelo passado e pelo presente. Depois de ter dito que o projeto do PT, a turma do Mensalão, era um projeto criminoso de poder, ele ajudou a soltar todo mundo. Então o Pavão de Tatuí está aposentado, fica quieto. Diga, Schelp. Além do Celso de Mello, essa semana também o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, comentou essas intenções do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, nas entrevistas que ele deu aí ao longo do fim de semana, algumas delas, ele comentou sugestões que haviam sido feitas por apoiadores dele, de aumentar o número de integrantes da corte, e disse que poderia analisar isso depois das eleições, né? E considerou que haveria uma resistência em relação a isso, que isso seria, de certa forma, positiva para reduzir o poder da corte. É uma medida chavista, é uma medida autoritária, e a nossa audiência aqui percebeu isso ontem, quando foi feita a enquete, e a maioria, né, um pouco mais de 50%, disseram justamente que era algo que não se deveria cogitar, não se deveria aumentar o número de integrantes do STF, assim, de supetão, permitindo que o presidente pudesse indicar todos de uma vez. O Marco Aurélio Mello chamou de saudosismo puro. Marco Aurélio Mello, que tem o direito de opinar em relação às coisas, inclusive declarou voto ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, né? Ele disse que era um saudosismo puro da época da ditadura, lembrou do AI-2 e do AI-6, e também do AI-5, né? Que foi uma sequência de atos institucionais que modificaram a configuração do STF no período da ditadura militar. Você, Zé, temos 1 minuto e meio. Olha, o que eu escutei no Congresso Nacional, eu conversei com alguns deputados de vários partidos, é de que esse é um projeto do Congresso Nacional e não do presidente da República, não do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele apenas externou o seu apoio a essa proposta, exatamente, é claro, para indicar mais pelo menos quatro ministros. Ouvi também de um integrante do grupo do presidente Jair Bolsonaro de que poderia fazer ali uma negociação. A Câmara indicaria um dos 4 ministros, o Senado indicaria outro e o presidente indicaria 2. E isso facilitaria e muito a aprovação rápida no Congresso Nacional de uma mudança assim. Juristas lá me diziam o seguinte: isso aí fere a independência entre os poderes, ou seja, é muito complicado, né? O próprio Supremo pode rejeitar, dizer, olha, essa cláusula aí é pétrea e não pode ser modificada. E será uma nova batalha contra o Supremo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: em fevereiro tomam posse novos deputados e senadores. Haverá uma mudança muito grande no Congresso. Essa mudança não é como sempre de números, 30%, 40%. Eu nunca acreditei nessas mudanças, porque vinham outros no mesmo sentido. Agora não, é mudança real. Eu já posso ver
que o Senado, assim como falou aqui o senador eleito Cleitinho, né? O Senado vai exigir, sim, que ministros do Supremo sejam julgados. Ninguém pode ser candidato à presidência do Senado sem prometer que pelo menos leva ao plenário um pedido de impeachment. Então, há, sim, um novo sentido e um novo momento no Congresso Nacional. Análise agora da Ana Paula Henkel sobre essa informação que trouxemos há pouco. Ana, queremos ouvi-la também. É exatamente o que o Zé falou. Isso não é uma pauta do presidente Bolsonaro. E nessa entrevista, muita gente está querendo distorcer o que o presidente disse, porque ele comentava possíveis pautas que seriam discutidas, que serão discutidas, né, a partir de 2023, com essa nova composição do Senado. Não tem nada de sopetão na entrevista do presidente Bolsonaro, muito menos na declaração. Ele simplesmente trouxe para a discussão saudável, o que o novo Senado pode, de repente, discutir. Agora, o STF e os ex-ministros, eles agora vão querer pautar o que o Congresso, as casas do povo, as casas do povo e os representantes eleitos diretamente pelo povo, o que eles podem discutir. Quer dizer, é a democracia sem povo, né? Que o judiciário tanto quer e que no último ano praticamente aconteceu com tantas canetadas inconstitucionais. Então, a turma do lápis vermelho do STF quer exatamente isso, uma democracia sem povo. Aliás, corre aqui, Simone Tebet, vem trocar a cor aqui do lápis vermelho porque está pegando mal para essa turma.